Boa tarde, gente. Hoje a gente vai fazer o nosso vidrinho. Eu só vou compartilhar aqui, tá? Para avisar as meninas aqui que a gente vai começar a nossa live. Deixa eu abaixar o som, porque eu sempre, geralmente, esqueço de abaixar o som. E a minha bateria vai acabar, não sei se eu vou conseguir aí. Mas tá valendo, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Vou passar o link aqui lá para as meninas. Tá? Agora que eu tô entrando na live. Vou passar aqui, chamar o povo. Avisar que a gente tá em live. Aí. Fechou, gente. Povo avisado. Tem uma pessoa aqui. Pronto. Gente, ficou faltando do nosso clube aí de lembrancinhas, né? Só a coelhinha no vidro. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente consegue aí fazer o menino, a versão menino, tá? Que tem um moldezinho aí de uma manguinha pra gente colocar ali no bracinho dele, é opcional. Pode colocar ou não pode colocar, não precisa colocar, tá? Aí fica uma opção pra vocês. Eu já vou ligar a cola quente ali pra deixar ligada. Eu já vou começar aqui, vou explicando a cabeça, porque enquanto daí... Oi, Bianca! Boa tarde, meu amor. Eu também, que bom aí estar com vocês aí. Ó, eu já vou começar aqui pela cabecinha, tá? Por quê? Porque daí, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou enchendo a cabecinha, né? Ó. Essa aqui é a parte do biquinho, a parte da frente, né? Eu não risco duas partes, tá, gente? Eu faço duplo, tá? Então, eu risco aqui, ó, costuro essa primeira parte, né? Recorto e recorto essa aqui com margem de costura. Pego a parte de trás do molde, tá? Deixo a margem de costura também, porque todas as nossas costuras aí são no risco, tá bom? Gente, ó, lembrando que a parte de trás ela estica pra cima, tá? Pra ela não ficar uma cabeça muito, a lateral ela não estica. Então, eu vou colocar aqui, vou achar o meio dessa cabecinha. Ou você dá um picô, ou você coloca uma marquinha de caneta. Tá, eu vou colocar. Que é, Pedro? Vai querer empadinha? E o outro negócio que eu te falei, Pedro? Cigarro. Isso, amor. Tá. Que eu lembre, por enquanto, é. Já achei aqui o meu meinho, já vou colocar aqui na minha costura, tá? Eu vou alfinetar, gente, pra não correr o risco aí da costura sair. Boa tarde, deixa eu ver aqui as meninas aqui. Ai, saí dos comentários, saí até da live. A Leia, a Regina, a Rosângela, a Mari. Gente, eu acho que não tô nessa live mesmo, tô nessa. Tive que, ó, já passei da live. Meu dedão vai ali, eu tiro da live e bota na live. Igual aquele, tira casaco, bota casaco. Eu tiro da live, boto na live. Gente, eu vou alfinetar aqui. Por quê? Porque esse tecido, como ele tem elastano e é um tecido grossinho, ele acaba resbalando lá na máquina, né? Ele acaba saindo do lugar. Então, para que não ocorra muito incidente no percurso, tá? Eu tô colocando ele aqui. Ó. Agora eu saio daqui e costuro toda essa parte. Daí eu vou costurar e a gente vai fofocar, tá? Enquanto as meninas chegam, eu vou enchendo a cabecinha aí. Eu esqueci de pegar o olhinho, mas daí eu já pego. Eu tô também aqui preparando as peças aqui do workshop. Eu tô costurando ali. Aí eu dei uma pausa aqui pra gente fazer a nossa live, né?
Deixa eu botar, eu vou trazer vocês aqui comigo, tá? Assim eu consigo ler aqui, ó. Janice, boa tarde, a Carla, Elizabeth, a Maria, Jucila. Boa tarde aí, meninas. O que vocês estão fazendo? Hã? Tá todo mundo costurando, fazendo coelhinho? Tem alguma aí que tá fazendo outra coisa sem ser coelhinho? Gente, eu quando saio, final de semana, eu levo meu crochê pra fazer, tá? E daí é um jeitinho de eu descansar a mente. A mente, o corpo tá trabalhando, a mente tá descansando. Deixa eu ver se costurou. Senão vai fugir. Aqui deu uma fugidinha. Tem medo da hora que eu for encher. Dá uma rabiada nisso. Vou levar vocês de novo pra cá. Onde eu for, vocês vão comigo, tá bom, meninas? Ó. Costurei a da frente, já costurei a de trás. Agora eu vou desvirar e encher. Primeiro eu vou cortar isso aqui, porque isso aqui só atrapalha. Gente, quem aí gosta de fazer crochê? Eu gosto de fazer crochê final de semana. Pra distrair a mente. Tô o quê? Acho que já faz um mês que eu tô fazendo uma toalhinha lá, coisinha, ainda não terminei. Mas também não tenho pressa, né? Então, ó. Agora eu vou trabalhar o rostinho, tá, gente? A gente vai enchendo, vai modelando com a mão, né? Pra não ficar a costura torta. Porque se a gente enche, começa a encher e vai encher tudo de um lado, quando você vai encher do outro, o tecido quase que esticou para um lado e não vai esticar muito pro outro. E a cabecinha acaba ficando torta. Então, na hora que a gente tá enchendo, é sempre bom a gente ir colocando, né, os dois lados aí. Isso pra quem tá começando, né, gente? Quem já tá aí mais no ramo mais tempo aí já sabe como é que funciona, né? Ivonete, Fernanda, minha linda, a Leia Moraes. Tá fazendo chaveirinho. Manda foto aí pra nós do seu chaveirinho que você tá fazendo. Pra nós ver. Valdeci, boa tarde, meu amor. Como é que você tá, querida? Ó, às vezes a gente acha que não cabe, mas a gente vai lá e cabe. Aqui começa, tem uma parte que a gente tá enchendo e a gente sabe que ainda vai entrar enchimento. Mas a gente coloca o enchimento e ele sai. Daí é a hora que a gente tem que fechar, né? E depois começar a encher de novo só por aquele buraquinho que fica do fuxico embaixo. Porque senão a gente não consegue mais trabalhar. Porque o tecido vai esgaçando aqui, ó. Graciela, boa tarde, meu amor. Ó. Gente, agora a Anice tá assim, ó. Tá fazendo live à tarde. Daqui a pouco eu faço de manhã. Meu nariz não tá centralizado. Eu vou fechar aqui, tá, gente? Pra mim conseguir encher aqui, senão eu não consigo. Porque ele já deu BO aqui e não vai mais, só. Eu tá saindo aqui. Então eu preciso fechar. Thelma, boa tarde, meu amor. Sintam-se bem-vindas, sintam-se acolhidas. Vou fazer igual aquelas coisas de aeroporto, né? Eu tava pensando, eu tinha um ovinho aí. Eu disse, acho que fica bonitinho fazer um mini coelhinho naquele ovinho. Se der tempo, tá? A gente faz aqui junto. No... Como é que é? Testando pra saber se dá certo. Eu acho que ia ficar bonitinho. Eu já fiz esse modelo de coelhinho na casquinha um tempo atrás.
Eu acho que vai ficar interessante substituir tudo por pelúcia. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Vilma Farinazzi, minha linda, minha querida. Que bom, Valdeci, que já tá começando a fazer os coelhinhos e as ovelhinhas. É isso aí, gente. Tem que começar agora. Porque o mês de janeiro, né? Que costuma ser aquele que a gente diz que nunca passa. Pelo menos quando eu trabalhava, nunca passava. Já passou. Então, fevereiro, que sempre foi o mês que voa, então é piscar o olho e acabou também. Né? Ainda mais que tem ali já dia 17, já vem carnaval, aquela coisa toda. O carnaval acabou, é só 40 dias para Páscoa. E 40 dias pra gente que produz, a gente sabe que é pouco tempo. Né? Ó, acho que já tá quase do tamanho, não quero apertar muito, não quero encher muito. Já vou fechar aqui. A Neuza também tá coelhando. É isso aí, tem que coelhar. Pois é, Elizabeth, eu não sei falar espanhol. Eu falo, como é que é? Um portunhol, bem enrolation aí, né? Mas dá pra enganar. Gente, eu vou pegar o olhinho, tá? Que eu esqueci de pegar o olhinho. Deixa eu ver que tamanho é esse olhinho. Eu acho que é esse aqui. É esse? Eu acho que é esse aqui, gente. Esse aqui vai ficar muito grande, né? Deixa eu cortar aqui. Gente, eu tô colocando olhinho de crava, mas vocês conseguem colocar... Como é que é? É botãozinho. Botãozinho não, aquele... Pérolazinha, tá? Sem problema nenhuma. Deixa eu passar pra cá que eu não gosto de muita coisa em cima de mim. Ó. Agora eu vou marcar o olhinho, né? Pra vocês saberem aqui mais ou menos onde é que eu vou colocar. Gente, eu nem vou trocar de agulha. Vou com essa agulha aqui pequena mesmo. É bom uma agulhinha um pouquinho maior, mas como eu tô com preguiça de botar a linha na agulha, eu vou com essa aqui mesmo. Peraí, ficou torto. O bom da agulha grande é isso, ó. Você consegue fincar, achar o outro lado na altura ideal. Essa daqui já é uma figura, né? Que a agulha é curtinha, você acaba errando na marcação. Mas aqui deu tudo certo. A gente segue firme e forte. Ó. A gente vai fazendo aqui a marcação pro olhinho. Esse aqui, gente, como eu já tenho a menina, tá? Eu vou deixar o menino aqui. Então, esse meu vai ser um menino, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês também a manguinha do vestido, tá? Da roupinha dela. Como seria se vocês... Porque muda pouca coisa, tá? Só vai mudar mesmo ali uma coisinha ali que é na altura da manga. E aqui, ó, eu já vou pegar a agulha, tá? Com a linha Cleia de bordar. Já entro aqui embaixo, ó.
que daí já faz acabamento, tá? A amarração já fica aqui. Pra gente já bordar aqui o focinho. Ah, Elizabeth, essa casquinha é boa, né? Eu adoro fazer, gente. Eu também fiz bastante dessa casquinha, tá? Eu amo fazer essa casquinha, eu acho que ela vende super bem, né? Sai baratinha. E ela fica delicadinha. Eu tô pensando em fazer aqui agora uma pequenininha ali, mas só com a casquinha do ovo, só ela toda de tecido aqui. De tecido não, de coisinha aqui, esqueci, pelúcia. Ó, eu venho aqui, ó, pela linha. Gente, o que que eu observei aqui, ó. Eu não tenho a minha escova. Essa aqui não vai dar. Por quê? Porque na hora que eu costurei, prendeu um pouquinho ali da pelúcia. Então, a gente vai tentar soltar essa pelúcia aqui. Que ficou presa na costura. Tá? Pra não deixar muito marcado. Eu tenho uma escovinha ali que ela é bem durinha. Quer dizer, bem durinha não, ela é dura mesmo, tá, gente? E eu gosto pra soltar essas pluminhas da costurinha. Eu vou achar a alturinha aqui que eu quero pro meu focinho. Aí que aqui ficou torto. Se eu fizer desse jeito, o nariz vai ficar torto. E eu não quero meu narizinho torto. Aqui. Então eu vou sair daqui, vou entrar aqui, ó. Passa aqui por baixo. Como eu vou maquiar isso aqui, eu já vou dar uma desbastadinha aqui, gente, nesses pelinhos aqui, ó. Porque depois fica melhor pra pintar, tá bom? E agora eu venho aqui, na mesma altura. E venho aqui embaixo e já dou um nozinho e acabou. Bom dessa linha aqui, que como é uma linha de algodão, um nozinho simples ali, um arremate simples já resolve e não solta, né? Eu vou dar mais uma rebaixadinha aqui. Ó. Tá? Eu já venho pulando aqui o olhinho. Se for bolinha aí, vocês já costurem. Deixa eu ver se não tá travando nada, né? A Isa tá coelhando. Boa tarde, Amapola. Carmen, meu amor. Boa tarde, minha linda. Ó, já botei um. Agora eu vou colocar o outro. Tá? Aí, claro, né, gente, aquela maquiagemzinha do olho que a gente ama. E eu já vou deixar pronta. Eu não sou ninguém sem maquiagem dos meus bichinhos. Quem mais aí gosta da parte de maquiagem? A parte que eu mais gosto é a parte do acabamento.
Eu tenho um pincel aqui que não também nem enxerga. Não sei porque que eu guardo. Acho que é porque ele é de estimação. Aí eu acho que ele tá me acompanhando há umas 3 décadas. Aqui o outro, ó. Os outros estão aqui. E aquele ali sem cerda. Eu fico com pena de jogar ele fora, gente. Acho que foi o meu primeiro pincel que eu comprei, tá? Coitado, já tá sem cerda. E ele tá aqui. Vou passar o rosinha primeiro, tá, gente? Eu uso sempre aquele rosinha clarinho. Que é pra não dar aquele tom, pra não ficar aquela coisa muito marcada, tá? Então aí passem um pouquinho de clarinho, de rosinha, tá? Um tom rosé. Jogar só o marrom aqui, ele vai ficar mais escuro. Antes eu até fazia, tá, gente? Antes eu fazia direto só com o marrom, tá? Mas depois que eu comecei a experimentar com o rosa, passar o rosa primeiro, eu vi que ficou mais bonitinho, tá? Ele dá uma suavizada pra vir com a cor marrom, né? Aqui também. Deixa eu passar assim, né, gente? Aqui, gente, quando eu vou passar o narizinho, você não precisa traçar uma linha reta, não. Você passa e vem puxando e vem esfumando aqui pra cima. No olhinho aqui, ó, passa aqui do meio até o meio. Então, você divide o olhinho no meio e passa aqui, tá? Sempre esfumando, puxando, ó. E depois você vai puxando aqui. Deixando assim os traços mais finos, mais delicados, tá? Não passa como se fosse uma coisa muito certa aqui. Pode esfumar aqui, ó, tá? Pode alongar essa pintura de forma delicada. Aqui ela fica mais rosa, que ela vai dando uns nuances em cima dos pelinhos, tá? Ela fica mais delicada. Agora a gente vem com os tons mais terrosos. É um terra mais clarinho, primeiro. Um terra mais clarinho, depois um terra mais forte, tá? Ó. Sempre aqui. Aí você já não vai esfumar tanto quanto você fez o primeiro, tá? O esfumado vai ser menor. Ó. Não vai ser tão longo, tá? Lembrando que eu troquei de pincel. O primeiro pincel que eu fiz, que eu usei, é um cerda macia, tá? É pincelzinho de R$3 que eu comprei. Pincel de maquiagem, tá? Estilo língua de gato, tá? Esse aqui eu usei pra esfumar o rosa. Pra fazer esse que eu quero agora, eu tô usando uma cerdinha mais firme, tá? Que eu quero que ele entre bem lá no contorno. Mas dá pra usar um cerda mole? Dá, desde que ele seja fininho, tá, gente? Não seja assim muito grande o leque dele, tá? Ó. Bem. Eu já vou pegar agora o terra, tá? Um terra bem mais firme, bem mais marrom. E vou lá no canto, ó. Agora sim, gente. Agora, esse tom bem escuro, ele dá uma grande profundidade, tá? Só bem lá no canto. Aqui eu só dou uma puxada em linha reta, ó. Tá? Eu não passo aqui. Daqui eu desço o pincel em linha reta, tá? Assim, nesse sentido, ó. Tá?
eu não passo mais a maquiagem ali. A única maquiagem que vem, ela vem aqui, ó, tá? Só em torno do olho. Eu não carrego o pincel pra fazer esse risco aqui. Daqui eu desço e acabou, tá? Aqui a gente sabe que no caso é o vermelhinho, né? Só que aqui é menino, eu vou colocar um pouquinho de marrom aqui, tá? Ó. Eu quero um pouquinho de marrom e vou esfumar aqui primeiro, ó. E vou dar uma quebrada no rosa. O marrom que eu usei primeiro foi um marrom bem fraquinho. Agora eu pego o vermelho. Gente, vocês podem ir brincando com essa maquiagem, tá? E jogando um tonzinho sobre o outro, vocês vão conseguir arrumar algumas cores que fica assim bem naturalzinho, bem, tá, ó. Eu particularmente gosto, tá? A orelhinha também, né, gente? Tem que ter um tom rosadinho. A orelhinha eu costurei, desvirei e passei uma costura aqui, ó, em volta, tá? É isso que vocês vão fazer, passar uma costura aqui para que ela fique um pouquinho mais durinha, tá? E depois, é claro, eu vou passar aqui, mas eu vou passar um tomzinho um pouco mais forte do que eu usei, tá? Eu uso esse aqui para sombreamento e aqui eu já usei esse aqui, ó, tá? Um rosinha mais forte. Pronto, tá aqui, tá? O pomponzinho, né, gente, já deixei pronto. O bracinho também, ó, tá? Aqui é o bracinho, eu já enchi os dois bracinhos, já fechei. Pra gente adiantar aqui a nossa aula. O corpinho, gente, é assim, tá? Ó. Eu já costurei aqui o corpinho. Tem o sentido, tá? Da elasticidade. Aí a gente já vai agora ver como é que cola o corpinho. O pezinho dele eu mudei um pouco, tá, gente? Ele tava de uma forma aqui. Mas daí ficou essa costura aqui no meio. Aí eu não gostei da costura, tá? Aí eu fiz com que ela ficasse assim, ó. Sem a costura, tá? Vai ficar mais bonitinho. Aí a gente costura ela toda, como tá no molde. Dá um picôzinho, desvira e enche, tá? Vamos encher aqui e a gente já vai fazer os dedinhos tudo junto aqui. Nós vamos marcar os dedinhos. Só tomar uma aguinha aqui. Obrigado, Fernanda. É só nos bonequinhos, tá, gente, que eu sei maquiar. Eu, se tiver que me maquiar, Deus o livre. Pra passar um batom, eu borro, gente. Eu não consigo. Eu borro o batom. Aí eu passo o batom e depois eu fico lá no espelho. Eu não sei vocês, mas eu tenho que sempre tirar o borrado porque eu borro o batom. E nas peças, não. Nas peças é aquelas coisas. Parece... É como a gente diz, né? Não dá pra entender muito bem. Esses dias eu fui passar o rímel. Aí eu lá no espelho. Mas como eu uso óculos, né? E eu tirei o óculos pra passar o rímel. Eu não enxergo direito daí, né? Fico meio perdida. Eu vou mais no tato. Gente, eu não enfiei aquele negócio de rímel dentro dos olhos. Aí saiu eu piscando, lacrimejando, os olhos ardendo, aquele negócio preto saindo de dentro do olho, porque daí você começa a piscar, a lágrima vem. Aí eu passava o dedo no canto do olho, tinha um negócio preto, e eu disse, misericórdia. Quase fiquei cega por causa do rímel. Ah, em São Paulo é muito bom, né? Pra comprar essas coisas. O bom é que é baratinho, né? 10 pilas você compra a maquiagemzinha. Ó. Tô enchendo aqui o pezinho.
Gente, eu fiz o cortezinho assim. Eu fiz um cortezinho bem pequenininho, tá, gente? Por quê? Porque esse tecido, a elasticidade dele é pra cá. Aí eu fiz um cortezinho assim. Só que quando você desvira e começa a encher, vai esgaçando tudo o cortezinho que você fez, porque tem muita elasticidade, né? Aí o que que eu faço? Eu vou fechar. Só que quando eu fechar, eu abrir assim, eu vou fechar ao contrário, tá, gente? Eu vou obrigar essa parte a vir pra cá. Ah, Nice, mas não foi assim o corte. Pois é, mas quando eu fecho ao contrário, o meu pezinho aqui, ó, ele vai se estreitar um pouquinho, tá? Então ele já vai dar o formatinho de pé, porque eu vou fechar o corte ao contrário. E dá certo? Dá. Tá, gente? Pode fechar que dá certo. Mostro o coelho? Mostro. Pera aí, deixa eu só dar um nó aqui na minha agulha, eu já mostro. Vem pra cá, deixa eu ver. Tá pegando, não tá pegando? Acho que tá pegando, né, gente? Ó, eu vou fechar assim, tá? Ao contrário do que eu abri. Ó. Vou fechando o contrário. Ele já vai ficando mais estreitinho aqui embaixo. Porque eu dei o picôzinho embaixo, né? Aí a gente fica com os dois pezinhos, tá? Aí agora a gente vem e marca os dedinhos. Deixa eu marcar, pegar uma linha maior, gente. E ver se eu tenho uma agulha aqui que seja um pouquinho mais fina que essa, mas seja maior. Aqui. Porque senão fica ruim pra marcar aqui os dedinhos. Uma agulha muito pequena. Então vou botar bastante linha também, porque vai linha, né? Eu vou sair daqui, gente, ó, da onde eu costurei, tá? Eu vou até dar um nozinho aqui. Pra gente começar aqui as nossas marcações. Então eu venho aqui, onde eu fechei. Ó, eu vou vir aqui pro ladinho, tá? Vou lá pro outro ladinho. Ó, e eu vou dar uma afinadinha aqui no meio, tá? Ó. Daqui pra lá, de lá pra cá, tá? Gente, não precisa puxar demais, não precisa tensionar muito a linha, tá? É só pra dar uma marcadinha, pra depois a gente passar aqui um rosinha, tá? Fazer aquela maquiagemzinha pra dar um charminho. Vou voltar aqui, já pro lado de cima, ó. E já vou marcar os dedinhos, tá, gente? Aqui vai ficar um dedinho. Eu acho que vai ficar melhor sem aquela costura no meio. Marquei um dedinho. Já vou lá e já marco o outro.
Mas se você quiser, você pode dar uma marcação no meio. Esse aqui eu não vou marcar. Aquele outro eu marquei ali para disfarçar um pouco a costura, tá? Que a costura estava muito aparente, eu acabei marcando no meio. Mas esse aqui, como eu já fiz sem costura, eu não vou marcar no meio. Eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Ó. Aí aqui a gente dá uma pintadinha depois. E a gente cola ele ali na roupinha, tá? Já vou marcar o outro aqui também. Essa linha não vai dar. Eu vou pegar outra linha aqui. Boa tarde, Nilza. Apareceu, Margarida. Tava fazendo com ele também, é? Eu tô com a rinite atacada. Muita pelúcia. Então, se eu der umas respiradas aí, gente, tá? É porque eu tô com o nariz congestionado. Chega uma certa altura, eu começo a dar uns acessos de espirro. Eu não consigo mais nem me controlar. Daí o marido começa a olhar pra mim e eu é um espirro atrás do outro, tá? Porque querendo ou não, a gente trabalha com plumante, com pelúcia. E pra quem tem rinite, a gente sabe que é um veneno, né? Vou vir aqui. Já vou fazer essa parte aqui e já marco os dedinhos. Gente, aqui tem um delay, né? Eu tô fazendo ainda um outro negócio que eu não sei nem o que que é. E aqui eu já tô em outra parte, gente. A live chega pra vocês com um pouquinho de atraso. Então, às vezes, por isso que a gente demora um pouquinho pra ler os comentários. Porque eu tô fazendo uma coisa e ele tá mostrando outra. Não é 100% ao vivo. É uns segundos. Por isso que a gente diz, né? Alguns segundos na vida fazem a diferença. Quando eu vou arrematar aqui. Agora é só aquela maquiagemzinha ali básica, tá? Só com rosinha mesmo aqui que eu vou dar uma jogadinha. Passo aqui, ó, onde eu fiz o pontinho ali. Só pra ajudar a destacar um pouco, né? Aqui a nossa marcaçãozinha. Aqui no ladinho. No outro ladinho. E estamos com os dois pezinhos prontinhos, tá? A tampinha, gente, eu vou ter que colar ela aqui, tá? Depois que eu colar é que eu vou encher, tá? Então, eu vou pegar aqui a tampinha do meu vidro e eu vou vir colando,
tá? Bem certinho aqui, ó. Vou puxando e vou colando, tá? Todo em volta. Eu vou dar uma lixadinha antes, porque essa aqui ela é muito lisa. Então eu peguei uma lixinha de unha e vou dar uma lixadinha aqui para dar uma ajudada pra cola dele, tá? Tem cola aí que acho que a minha ficou dura e eu não usei. É uma Tec aí, acho que é Tec. E acho que tem um poder pra cola mais melhor, né? Cola melhor do que essa cola quente. Por isso eu já tô lixando aqui para deixar mais áspero, para dar mais aderência pra cola, tá? Ó. Tá só metade do coelho. A metade. Mostra o coelho. Só a metade do coelho. Vou botar ele aqui na minha frente, porque eu tô aparecendo inteira. Ó. Apareceu? Agora que eu li ali que tava só metade do coelho. Ele assim, de lado e de costa, tá? Ó. Agora apareceu, né, gente? É que eu deixei aqui de lado para poder trabalhar, tá? Agora eu vou vir colando. Ó. Não passe toda a cola de uma vez, tá, gente? É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, tá? Para que fique bem coladinho. Então, é passando e colando, tá? Pra cola não secar, pra não ficar ruim, ó. Aperta bem, tá? Pra colar bem, pra aderir bem. Agora sim, né? Agora ficar contente, né, Fernanda? Vamos ver, depois a gente vai fazer a votação para ver quem ficou mais bonito, o menino ou a menina. Dá uma conferida aqui para onde não. Para queimar os dedos, porque a gente vai queimar os dedos quando fizer isso. Deu. Gente, o corpinho fica assim, tá? Aí agora a gente pega aqui e vai enchendo o corpinho. Ó. Necessário que você chegue o enchimento bem na pontinha, tá? Se não ficar na pontinha, ele vai marcar a tampa. Então, vai colocando o enchimento aí devagarinho e vai arredondando aí, ó. Empurrando bem pra pontinha.
aqui. Buenas tardes, Adiela. Adiela? Não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Porque o meu portunhol simplesmente é horrível. Tua primeira vez. Então seja bem-vinda. Amor, eu não consigo te passar em pesos, tá? Teria que fazer a conversão, teria que mandar uma mensagem pra gente, tá? Eu nem afixei, né? Então eu vou deixar o nosso número aqui embaixo, tá? Eu vou colocar o 55, gente. Pior é que eu nem sei o nosso número. Eu não sei, esqueci o número. Alguém aí sabe o nosso número? Ah, tu gostou, Janaína? Eu vou tentar achar o número aqui pra fixar o número aqui pras meninas, tá? Não tem aqui. Não tá aqui na live. Deixa eu ver. Tá aqui. Não consegui copiar. Deixa eu copiar aqui para depois eu passar, porque se eu falar na minha mente, a minha mente ela não guarda, tá, gente? Eu não sei de vocês, mas a minha não guarda não. Tá? Para quem é de fora do Brasil tem que passar o código todo, né? 465760. Vou ver se eu consigo, tá? Vamos ver se eu consigo comentar aqui e fixar. Deixa eu ver. Quase que eu coloquei o meu. 46. Gente, eu falo para digitar, tá? Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu quero passar alguma coisa eu fico falando e digitando, tá? E o Pedro Henrique diz que eu fico, como é que é? Que eu ainda fico... Não deu. Não consigo, gente. Peraí. Não tô conseguindo. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Já vou tentar, peraí. Tá saindo o meu celular aqui. Esse aqui tá travando. Gente, já tem gente botando o número aí, tá? Eu já vi gente colocando o número aí. Eu acho que a Anne também entrou. Anne, vê se tu consegue colocar aí pra ti, se tu estiver vendo, e afixar. Cinco, 7, 60. Acho que é esse. Acho que agora vai, gente. Mas eu não consigo. Acho que agora fixou. Mas acho que já tinham colocado, tá? Acho que alguém aí já tinha colocado, porque eu vi o número rodando aí. Ó. Enchi bem, tá? Aqui não tá bem cheinho, aqui tá. Então vou encher depois mais um pouquinho aqui. Eu vou fechar aqui em cima em forma de fuxico. Vamos fuxicar aqui. Eu gostei desse horáriozinho também pra fazer umas livezinhas assim à tarde, pra gente fofocar, pra gente rir. Tá? Obrigado, Nilza. Obrigado, Anne. Eu não tava conseguindo botar ali, tá, gente? Não sei o que tem no meu celular. Daqui a pouco já vai acabar a bateria também, 29%. Esqueci de carregar.
eu tinha visto a Cida aí também. Boa tarde, tá, Cida? Não, aqui, cadê? Oh, senhor. Vou fechar aqui em forma de fuxico. Gente, o resto dela tá quase tudo pronto, tá? Então, vocês não vão precisar se descabelar toda, não. Já tá acabando, tá? Tô só arrumando aqui pra não deixar torto, tá, gente? Muito torto. Ah, Nisso, mas não daria pra fazer um fuxico em cima? Ele não vai ficar tão certinho quanto esse, tá, gente? Porque esse aqui vai ficar como se fosse uma meia bolinha de 75, ó. Tá? O fuxiquinho ele já não fica com essa firmeza toda aqui. Tá bom? Porque como tem aquela parte do pescocinho ali, que seria um pescocinho, ele vai afinando. Então ele vai, o tecido vai perdendo a elasticidade, tá? Pra ficar uma coisa muito grande. Gente, eu vou ligar o ar aqui que eu tô ficando cozida. Terminou essa parte, tá? Agora a gente vai pra parte da roupinha. Tem ali, gente, a medida que a gente fala da parte de baixo do vidro, tá? Então, ó, eu vou dobrar em cima, tá? Eu dobrei 2 vezes, tá, gente? E passei o elástico. A parte de baixo a gente dobra um pouquinho e vai franzir, tá? Que essa parte aqui, ela vai embaixo do vidro. Então, a gente vai fazer essa parte aqui. Eu já tenho uma agulha aqui com linha, muito bom. Não precisa passar linha. Ainda bem que as meninas aí estão se ajudando. Ó. Gente, de qual pecinha das lembrancinhas vocês gostaram mais? Eu gostei mais daquela da cestinha, gente. Eu não sei porquê. Mas foi a que eu mais gostei. Tá? Eu acho que ela ficou mais bonitinha. Depois eu tenho projeto pronto para fazer lá. Eu tenho da lata, que eu vou fazer o menino e a menina, e tenho mais outra ali. Assim, gente, eu acho que esse ano eu não vou fazer mais muita coisa de Páscoa. Eu acho que vocês estão com bastante Páscoa também, né? E é pouco tempo que a gente tem. Então também não adianta comprar muito projeto, né? E acabar não dando conta de fazer tudo. De repente a gente, conforme tiver meu tempo, tá, gente? Eu não vou prometer nada, tá? De repente a gente faz uma livezinha aí à tarde pra fazer um coelhinho aí pra aquelas escapulários de porta, né? Lembrem-se, não é uma promessa, tá? É porque como eu tô fazendo ainda os kits do workshop, eu tô decidindo ainda algumas coisas que eu vou colocar no kit. Mas eu tô com uma coisinha aqui na minha cabeça. Então eu queria fazer tipo experiência pra ver se dá certo, né? Acho que eu vou começar a fazer live de experiência ao vivo aqui com vocês.
Se der certo a gente lança, se der errado a gente esquece. Ai, que bom. Ó, tá todo mundo achou tudo. Maria, uma coisa assim simples, mas que ficou aqui na minha ideia, que de repente fica bonitinho, né? Não vai ser projeto pago, assim, é ideia, né? Para vocês, no caso, colocar em escapulário de porta. Eu, particularmente, assim, não vou fazer guirlanda, tá? Pra venda, ó. Tá, eu franzi aqui. Até porque eu acho que não vai dar tempo, eu não vou ter tempo hábil para fazer tudo isso, né? Porque o pessoal costuma comprar guirlanda por agora, né? Para já estar enfeitando a casa, né? E para mim ficaria muito corrido eu ter que fazer, mandar para a Anne, vetorizar, fazer live, né? Mas, ó, então eu já franzi aqui embaixo, meu amor tá ali fora, paradinho, querendo entrar. E a gente coloca o vidro, tá, gente? Vidro normal, desse de pepino, palmito, ovo de codorna. Pode ser o de maionese, tá, gente? Quem quer fazer aí para criança, pode ser o de maionese, tá? O rabinho a gente sempre cola aqui, ó, aonde vai a costura, tá? Já cola o rabinho. Ah, não. Tá certo. É na roupinha. Então a gente já cola o rabinho aqui, atrás da costura. E a gente já começa a ter outra cara, né, gente? Agora o que eu vou falar pra vocês é da roupinha, tá? Na menina tem a altura, ela tem a partezinha lá dentro do projeto. Ó. Tem esse retângulozinho aqui e tá escrito altura, largura. Fechou? O que vocês vão pegar? Vocês vão juntar as duas alturas e vão fechar com uma costura. Deixa um espacinho aqui no meio para desvirar. Coloca aqui, ó, centraliza a costura. Tá? Costura aqui e por esse espaço aqui que vocês deixaram aberto, vocês vão desvirar a peça. Desvirou a peça, passa no ferro, tá, gente? Para ficar bem assentadinho, ficar bem marcadinho. E aqui no meio, vocês vão passar uma costura em círculo, tá? Vocês vão passar uma costura em círculo, que é para grudar uma parte do tecido na outra, tá? Eu acho viável, ou você então, por essa partezinha aqui que ficou aberta, você vai passar a pistola em círculo e vai apertar assim, ó. Porque a gente precisa fazer com que uma parte do tecido, tá, grude na outra, tá? Porque senão quando a gente colar a cabecinha aqui em cima, ela vai ficar bamba, porque quando você puxa um tecido, ele vai fazer isso aqui, ó. E se ela tiver colado, não tem como, tá? Colado ou costurado. Para fazer a roupa do menino, você vai utilizar o mesmo molde. Só que você vai costurar ao contrário, tá? Você vai pegar aqui, ó, e aqui. Tá? Você vai costurar pela largura. A largura vai ficar a altura e a altura vai virar a largura na roupa do menino. Tá? Ele fica mais estreito um pouquinho do que a da menina. A menina, a lapelinha dela vai ficar maior. Quando você inverte ali, porque um é 15 e o outro é 17, o lado. Quando você inverte o lado, você vai ter um retângulo com uma diferença, né, maior de medida. Só que no menino eu não deixo a abertura para desvirar no meio, tá? Eu vou deixar aqui, ó, em uma das pontas que eu escolher, tá? E por que isso? Porque a gente vai recortar aqui esse tecido, esse molde. A gente vai centralizar
aqui, bem bonitinho, centralizado. Vou colocar aqui um alfinete. Agora eu vou explicar bem certinho para vocês. Vocês vão passar uma costura aqui embaixo, tá? Aí a gente vai medir aqui, ó. Aqui ele tá com 17, né? Porque a gente inverteu ele aqui. Eu vou fazer um peitinho mais ou menos. Acho que até aqui dá. Até aqui. Eu vou fazer um peitinho de 6 centímetros, tá? Então você vai marcar aí 6 centímetros e vai riscar, tá? Ó. 6 centímetros. 6 centímetros, tá? Eu tô fazendo isso aqui pra vocês verem, ó. 6 centímetros de altura. E aqui na lateral, vocês vão marcar 1,5 centímetros também. E também vão riscar. Pra lá e pra cá. Que é pra fazer as alcinhas. Se bem com 1,5 centímetros, acho que vai ficar muito pouquinho. Não, porque senão depois vai ficar o pescocinho muito. Ó. Acho que depois que desvirar, daí vai ficar meio fraquinho. Se eu colocar 2, vai ficar um espaço muito pequeno pro pescoço. Deixa eu ver. Senão eu tô com medo dessa tirinha ficar muito fina. Eu vou fazer com 1,5 para ver como é que fica, tá? Se ficar bom, aí vocês podem fazer com 1,5. Senão a gente achar que ficou muito fininho, vocês podem fazer com 2. Aí vocês vão fazer esse desenho aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Então vocês vão passar a costura aqui em cima, vão descer até aqui, vão costurar e vão subir e vão costurar. E vão costurar aqui embaixo também. E vão desvirar pela partezinha que vocês deixaram aberta aqui embaixo, tá? Esse caso vocês queiram fazer um menino, né? Como eu disse, o projeto era de uma menina, uma coelha no vidro. Mas aí eu resolvi fazer uma sugestão para vocês, porque sempre tem alguém que pede, nisso, como é que eu poderia fazer um menino? Então eu tô dando uma ideia aqui como vocês podem fazer o menino, tá? De uma forma que possam ocupar ali o mesmo molde. Já costurei embaixo, agora venho costurando em cima. A gente fez o que? Aqui um peitinho. A gente fez um peitinho de jardineira, tá? De uma forma bem simples. Aí eu corto aqui no meio. Por essa aberturinha que eu deixei aqui, eu vou então desvirar. Tá? Eu pego aqui
palitinho para desvirar, né, gente? Tem que ser algo fino, né? Então, nessas horas, aquele pincel de estimação que a gente tem serve. E foi, filho? Tá com calor, amor? Aí fora? Peraí que a mãe vai deixar você entrar. Não dá. Teu irmão, Pedro Henrique trancou eu. Pedro Henrique me trancou dentro da TV. Na hora que eu saí, que ele saiu daqui, eu acho que ele não se deu conta e passou a chave. Agora eu tô chaveada aqui dentro, sem poder sair. Ó. Peraí. Eu preciso achar uma maneira de entrar aqui. Vamos ver se dá pra você aqui. 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 Por aqui. Aqui. Vou tentar botar esse coisinho aqui pra ver se eu desvio mais rápido, tá? Acho que não entra. Ficou muito grosso. Entrou. Então um pouquinho já era o só para facilitar aqui a vida. Aí é claro, a gente vai passar, né? Bem bonitinho. Vai ficar assim. A gente dá aquela passadinha básica, que eu não vou fazer agora. Gente. Aí se você quiser colocar a manguinha, tá? Você pode colocar. A costura tá aqui, então vou colocar o pomponzinho pra trás. Se você quiser colocar a manguinha daí no coisinha, pode. Ó. Ver. Ah, pula a janela, né, Nilza? Aham, bonita. Vem tu aqui pular. Quer a manguinha? Ó, eu fiz uma manguinha, tá, gente? Você pode colocar aqui uma manguinha. Ó. Não quer a manguinha? Não precisa colocar a manguinha. Eu vou colocar aqui. Com manguinha e sem manguinha, tá? Pra vocês verem. Aí o que que a gente faz, ó? Vocês vão passar colinha, gente, tá? Pra segurar essa roupinha, vocês vão passar colinha aqui e vão colocar ele aqui. E deixa passar um pouquinho assim, tá? Pra dar acabamento. Mede certinho aí. Passa a colinha aqui, ó. E vou assentar. Ó, a jardineirinha dele. Depois vocês colhem lá atrás também. Lembrando, gente, não cola na roupa, tá? Vocês vão colar só aqui, ó. Aí vocês, pra fingir que tá tudo certinho, vocês podem botar um botãozinho em cada um aqui. Mas pra colar é só aqui, tá? Só na parte do corpinho em cima. Pode cruzar também se quiser. Mas primeiro eu vou botar a cabeça pra ver como é que vai ficar.
Pode costurar a cabeça? Pode, tá? Melhor ainda. Nisso vai colar, porque é hora de live. É colinha comendo solta pra tudo que é lado. Ai, não sei, acho que sem manguinha, né? O que vocês acharam? Vocês não deram um... Eu devia ter colado mais pra baixo, gente. Eu pulei muito pra cima. Eu vou tirar aqui, eu não gostei. Ficou muito lá em cima do pescoço dele. E depois que cola, cola, né? Vou tentar derreter um pouquinho essa cola aqui pra tirar. Ficou muito em cima. Eu acho que se a gente fizer com 5 centímetros, tá? Ao invés de 6, acho que vai ficar melhor. É, nós colocamos 6, né? Eu acho que 5 já dá pra não ficar muito embaixo do pescoço dele. Não pode ficar muito embaixo do pescoço, né, filho? Mamãe botou lá grudado no pescoço do fio. Tem que deixar aparecendo uma partezinha do peitinho dele. Até porque vocês fazendo com 5, isso aqui vai diminuir, tá? Ó. Ele vai ficar mais curtinho. Assim. Bonitinho, né, mamãe? Botou. E aí a gente vem, né, gente, colando aí as orelhinhas. Quem quiser botar, eu não coloquei, tá? Mas quem quiser colocar aí ferrinho, pode colocar. Eu já vou mostrar pra vocês a opção da orelhinha dela, da manguinha da roupa dela, como é que faz, tá? Se você quiser fazer ela de macacãozinho assim também, pode fazer sem manguinha também, vai ficar muito bonitinho. Né? Não quiser colocar a manguinha e nem aquele peitinho ali que tá na roupinha dela, dá pra fazer com um macacãozinho assim, faz ela só com um macacãozinho rosa, tá? Sem manguinha. Passar cola aqui. Dá de costurar, deve costurar, fica bem bonitinho. Dá pra botar arame? Dá também. Meu dedo ficou grudado? Ficou também. Ó. Quase que fica meu dedo grudado junto, tá, gente? Outra coisa, como aqui em cima ele é de tecido e enchimento, tá? Você não precisa colar o braço. Ela eu colei. Você pode costurar o braço, tá? Porque, ó, tá? Ele atravessa. Você consegue costurar o bracinho aqui, tá? Pra ficar bem firmezinho aí a pecinha, tá? Dá pra passar, fazer a costura aqui do bracinho. Aqui embaixo a gente centraliza pra colocar o pé. Esse meu negócio aqui tá soltando aqui. Aí dá aspecto de que ficou torto.
fio, te ajeita, fio. Te ajeita, lindo. Não, se bota pra dentro, fica parecendo roupa de menina, né? Tem que deixar pra fora. E a gente dá o pezinho. E já vou mostrar aí a manguinha dela pra vocês, né? A roupinha dela. Deixa eu dar uma costuradinha nisso, gente, que daí já fica pronto. Não fica não, que eu tenho que mostrar a manga. Gente, a manguinha dela, tá? Ó, é essa daqui, tá? Risquei, passei uma coisa aqui, como é que é? Um bordado inglês. Aí aqui você vai franzir com uma fitinha, com uma linhazinha de bordar, tá? Anne ou Cleia, tá? E aqui em cima, ó, você vai franzir, tá? Você vai costurar aqui, eu vou mostrar pra vocês como dá de fazer aqui. A gente vai costurar, essa dali ela foi toda colada. E essa aqui eu já vou aproveitar e já vou costurar, porque eu não vou colocar manga nele, tá? Se você for fazer ele com manga, você tem que colocar a manga para depois costurar, né? O do menino. A da menina você não precisa colocar manga primeiro para depois costurar, tá? Você pode costurar primeiro e colocar manga depois. Vocês gostaram mais sem manguinha também? Eu gostei mais sem manguinha, tá? Vou colocar aqui. Passar aqui. Aí aqui na manguinha, a gente franze a manguinha. Pra colocar já com o bracinho colocado, tá? Ó, eu vou sair daqui de cima da manga, tá? Da parte maior, porque depois fica melhor pra você arrematar. Então saia sempre daqui, nesse caso. Aí você vai franzindo aqui. Ficou bonitinho, né, gente? Eu gostei. Eu gostei do menino. Esse tom de azul aqui, poá azul, ficou bonito. Ficou bem leve, bem, né? Não ficou aquela coisa assim muito carregada. Franzi. Aqui daí já tem a linhazinha para depois vocês fazerem a
apertarem, né? Aí vocês vêm aqui, ó. Depois do bracinho costurado, aí é só dar uma puxadinha aqui. Vocês vão encaixar aqui, ó. Tá? Ó. Quando vocês puxam bem, todo franzidinho vai entrar ali dentro do bracinho. Aí aqui depois franze. Ó. E fica assim. Gente, eu acho que até pra menina, nesse estilo aqui, ó, ficou mais bonito. O que vocês acham? Do que assim, direto, né? Não sei, eu gostei. Olha que bonitinho que ficou, né? E o menino, daí você pode deixar até essa partezinha aqui de fora. Ó. O menino fica com essa partezinha assim, sem manga, né? A menina coloca pra dentro. Ó. E coloca a manguinha aqui, frufruzinho nela. Coloca um lacinho no cabelo. E fica mais bonitinho. Gostaram, então? Certo? Ficou alguma dúvida? Tá? Ficou melhor, né, Marisa? Eu também, eu gostei mais, assim. Apareceu o decotezinho ali, ficou uma coisa mais bonitinha, né? Então, às vezes, assim, a gente tem que fazer uma coisinha, daí a gente faz ao vivo, dá certo, se não der certo, a gente, tudo bem. O decote ficou realmente, o decotezinho ali salientou melhor, tá? Então, vocês pegam as medidas ali, como eu disse, 5 no peitinho já tá bom, tá? 5 no peitinho. E 1,5 pra lateral aqui das tirinhas, tá bom? E não se esqueçam, daí pra fazer esse peitinho, vocês vão ter que usar a altura de 17 com a largura de 15. Pra dar esse peitinho aqui. Pra dar esse ali, daí ao contrário, tá bom? Gente, se tiverem... dá pra fazer assim também na menina, Elvira. Se tiverem alguma dúvida, pergunte ali pra Anne, tá? Ela passa pra mim. Agora a gente se vê só na semana que vem, só terça-feira que vem, tá? A semana acabou o live, também já tá acabando a semana, hoje já é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Então só a semana que vem. Gente, como a gente sempre diz aí, eu tiro o óculos, eu não consigo ler, daí bota óculos para ler o que vocês estão falando. Gratidão aí por vocês, tá? Por vocês estarem aqui com a gente nessa tarde gostosa, coelhando. Continuem aí, que eu sei que tem muitas meninas aí que estão fazendo os coelhinhos para Páscoa, já estão se preparando aí para Páscoa, né? Então um beijo enorme aí no coração de vocês. Fiquem com Deus e ó, gratidão, né? Porque a gente tem um Papai do Céu lá em cima olhando pela gente, cuidando da gente, isso é muito bom, né, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Agora eu vou ter que levantar pra desligar, tá bom? E gritar por socorro, porque eu tô presa no ateliê. Fui, gente, um beijo pra vocês.